Fala, galera. O Flamengo venceu o Juventude no Alfredo Jaconi e ampliou vantagem na liderança. Arrascaeta e Emerson Royal marcaram os gols do rubro-negro em Caxias do Sul. Vamos acompanhar aí os comentaristas analisando esta partida. Da competição direto, ao vivo, a gente tá vendo. Olha a Mari Becker onde está, lá em Caxias do Sul. Tô vendo que a torcida do Flamengo ainda não foi embora, não é, Mari? Porque o rubro-negro venceu por 2-0 e segue na liderança da competição. Tudo bem aí, Mari? Tudo bem, Bruno. Uma boa tarde para ti, aos amigos aí da equipe F. A torcida ainda está aqui, mais de 3 mil torcedores estiveram aqui hoje no Alfredo Jaconi. O Flamengo que fez aí o que precisava, eu vou até deixar a imagem da torcida para a gente ver, Bruno, que o Flamengo fez o que precisava aí para quebrar o tabu de 28 anos e venceu o Juventude por 2-0 aqui no estádio Alfredo Jaconi. Juventude até começou pressionando mais, mas em seguida o Flamengo assumiu o domínio do jogo. Na primeira finalização certa no gol, o Flamengo balançou as redes. Aos 31 minutos, Saul colocou na cabeça do Arrascaeta para abrir o placar. Esse que foi o 13º gol do Arrascaeta no Campeonato Brasileiro. Ele igualou a melhor temporada dele até hoje, que foi em 2019, onde também marcou 18 gols. Na segunda etapa, Danilo colocou Luiz Araújo na cara do gol, mas o camisa 7 acabou chutando em cima do Jandrei. Já no final do primeiro tempo, a Arrascaeta de falta acabou na trave aí, né? E aí no final do primeiro tempo, Emerson Royal de cabeça marcou o segundo dele para o Flamengo. Com a vitória, o Flamengo chega aos 50 pontos e na próxima rodada tem aí o clássico contra o Vasco, mas antes disso enfrenta o Estudiantes pela Libertadores num jogo super decisivo e super importante. Já o Juventude aí permanece na zona de rebaixamento e enfrenta na próxima rodada o Mirassol. Bruno, essas são as informações aqui desse primeiro jogo dessa rodada do Flamengo, que continua líder. Boa, Mari. Você volta então já pra gente ouvir o Felipe Luiz, certo? Até já, tá? Isso. A Mari vai lá pra entrevista coletiva. É bom ouvir, né? Na íntegra, né, Na Zé? íntegra. O Felipe Luiz e também a zona mista. Isso, ainda mais o Flamengo, né? Que tá no topo ali da... E com o Arrascaeta brilhando mais uma vez, Breiler. Já não é novidade, né, Bruno? Não, a Mari destacou aí, 13 gols já. O que o Arrascaeta faz nessa temporada, 13 gols no Campeonato Brasileiro. Ao todo, na temporada, são 18. 13 assistências do Arrasca, então 31 participações em gols de um meia que cada vez mais é um atacante decisivo, chega muito na área e o gol que ele faz hoje é de centroavante, o cara que chega dentro da área, praticamente ali na pequena área para cabecear, para surpreender, uma jogada muito bem tramada pelo Flamengo. Olha a inteligência do Saul, né, na leitura do espaço. O Reginaldo, lateral do Juventude, sai na perseguição ao Samuel Lino e o Saul preenche ali muito bem o espaço para cruzar e achar o Arrasca para fazer o primeiro gol. Aí o Flamengo já era dominante no jogo, o Flamengo já tinha mais posse de bola, tinha mais finalizações, mas não tinha conseguido acertar o gol. E quando acertou, o Arrasca foi preciso. Mas se tivesse um pouco mais de refino técnico ali dos homens de frente do Flamengo, poderia já no primeiro tempo ter aberto uma vantagem maior pelo domínio que o Flamengo teve, domínio territorial em campo. O time do Thiago Carpino, Juventude, fez até foi um 4-5-1 praticamente ali sem a bola, né? O Nenê ficava mais livre de marcação, o Talhari fechava pelo lado esquerdo. O Juventude tinha o propósito de se defender e tentar arrumar ali uma bola parada, uma falta perto da área do Flamengo. O Flamengo foi hábil nesse aspecto de não dar esse presente ao Juventude e também de conseguir controlar bem o jogo para não deixar o adversário cercar a área. Então foi um jogo de pouco trabalho para o Rossi. O Jandrei não pode dizer o mesmo, né? Teve de fazer intervenções, mas o Flamengo, mesmo com modificações, conseguiu uma vitória importante, né? Quebrando um tabu. Pois é, quase 30 anos. 1997, né, Bruno? Não tinha nem ponto corrido ainda. Não, e nesse campeonato, né, no mesmo ano em que o Flamengo enfrentou o Juventude na fase inicial, na segunda fase, que era ali dividido em grupos, o Flamengo voltou a enfrentar o Juventude, perdeu uma, ganhou outra, mas para mostrar como o Juventude é um adversário difícil não só para o Flamengo, mas para os times do Rio. Os times do Rio sempre tiveram muita dificuldade de ganhar no Alfredo Jaconi e o Flamengo do Felipe Luiz não tem
se intimidado com tabus, se intimidado com marcas adversárias. E aí o Emerson Royal, né? Aproveitando muito bem a oportunidade, já que o Varela não estava à disposição, sentiu ali uma pubalgia, e o Emerson Royal foi um dos superior, não é? A dessa temporada, claro, porque a gente ainda tem quantos meses de temporada? Setembro, outubro, pelo menos mais 3, no Brasil, quase 4 meses. São 3 que no câmbio mundial valeriam 6 meses para qualquer verdade, né? É isso aí. Mas o Arrascaeta, ele tem se tornado especialista em aparecer. O peso desses gols é importante, né? Hoje mesmo o jogo não estava fácil, do ponto de vista defensivo, o Juventude se segurava bem. E aí o Arrasca aparece, como já apareceu, por exemplo, naquele jogo com o Grêmio, que acaba empatado por uma eventualidade, mas ele acha a brecha, né? E hoje também menção honrosa às assistências, né? O Saúl deu uma bela assistência para ele, e o Carrascal dá uma bela assistência para o gol do Emerson Royal. E que são 2 jogadores que acabaram de chegar. Não adianta, a individualidade acaba falando mais alto, né? Quando você tem jogadores como esses, você pega a escalação que o Flamengo coloca em campo, as substituições que ele faz. É coisa que nenhum outro time no Brasil pode fazer. O Juventude até fez o que poderia fazer, uma bela partida do ponto de vista defensivo. A única chance mais aguda que teve foi aquela que o Rossi pega em 2 tempos, né? Acho que do Talhari. É muito pouco do ponto de vista ofensivo, mas é o que um Juventude pode fazer contra o Flamengo. Foi paralisado por conta de impedimento também, não foi, próprio? Era um dos poucos lances que o Juventude se mostrou no ataque. Muito pouco. E o Arrascaeta concorrendo com o Caio Jorge, o melhor do campeonato, Zé Elias. É a questão da importância, né? O Caio Jorge não deixa de ser importante, para mim, um dos principais jogadores da equipe do Cruzeiro, mas ele é um finalizador, né? Ele depende muito dos outros, embora já tenha feito, acho que se não me engano foi o jogo contra o Botafogo, não foi? Que ele fez um golaço? Foi Botafogo e foi na Libertadores também, que ele cortou, né? Eu acho que foram esses jogos aí que são muitos gols, né, do Caio Jorge. Mas acho que o Arrascaeta é o pacote completo, né? O cara que arma o time, é o cara que dá as assistências, são 13 assistências, né? Ele participa do jogo ativamente. E ele tem um papel de liderança nesse Flamengo. Esse ano de 2025 é um ano de 2025 diferente. O próprio Bielsa falou isso na coletiva da seleção do Uruguai, né? Falou, o Arrascaeta, eu quero parabenizar ao departamento, acho que de fisiologia, ao médico, ao físico. Ele está sendo mais regular do ainda, Flamengo, tá? Do Flamengo por conta que é um novo jogador. E ele não está se lesionando, né? Se você observar, ele não está machucando. Nos últimos anos, ele tem sempre um período em que ele volta, lesiona, agora não. Agora ele está jogando. Agora a questão além do Arrascaeta eu acredito que estão fazendo um trabalho diferente com ele, né? Em termos de preservar, segurar o trabalho no dia a dia, respeitando às vezes a individualidade. Aí o jogador também entra com a questão de opa, peraí, eu posso jogar, não posso jogar, sabe? O autoconhecimento que o ajuda, mas precisa ver também o time do Flamengo. Eu acho que ajuda muito a Arrascaeta nesse sentido, porque todos trabalham. Todos correm, com a bola, sem a bola. Esse time do Flamengo é um time europeu jogando aqui no futebol brasileiro. Sim. Sem a bola, principalmente. Se você observar o time do Flamengo, ele perde a bola, todo mundo pressiona. O time do Flamengo, nos primeiros 15, 20 minutos, normalmente não deixa o time adversário jogar. Aí faz o gol, tem o controle do jogo, depois recua e administra o jogo até acelerar de novo e depois conseguir mais gols. Um grande exemplo que eu acho que o time do Flamengo é um time europeu jogando aqui no futebol brasileiro sem a bola, foram os 2 jogos contra o Internacional Nossa Senhora, ali foi um banho. O que eles fizeram ali, e eu acho que o Felipe entendeu que o time do Flamengo, especialmente no segundo tempo, tinha dificuldades. Agora não, agora você já vê um time mais equilibrado, com a entrada do Saúl, que é um cara mais experiente, então a bola vai para um lado, a bola vai para o outro. Ele sabe se projetar na hora certa, então você não tem os espaços deixados como se deixava antigamente, não, recentemente. Então é impressionante. Você vê, só para te dar um número, eu estava assistindo o jogo ali com os teus amigos na redação. Tudo rubro-negro, viu, Zé? Rubro-negro? Todos não, só o JP. Entendi. Então, e aí falei para eles, né, assim, ó, se bobear no segundo tempo, dá até para colocar o Felipe Luiz ali, atrás do último jogador do Flamengo, falou assim, agora toca, pega a bola, vamos jogar para o outro lado, distribui, vem cá, toca ali por dentro, porque o time do Juventude praticamente ficou o tempo todo atrás, e o time do Flamengo toca aqui, pressiona, joga para um lado, depois joga aí vira, sabe? Parecia a brecha, né? Parecia um treino que normalmente o time faz durante a semana, aquele 8 contra 9, né? 7 contra 6, 5 contra 4,
porque é impressionante a superioridade do Flamengo. Segundo tempo, passes do Juventude, 85. 85 só? Passes do Flamengo, 288. Só no segundo tempo. Quer dizer, só no segundo tempo o Flamengo passou mais de 200 passes a mais que o Juventude. 203 passes a mais que o Juventude. Com nota artística, então são 50 pontos, professor. Esse ano a gente vai ter, talvez, campeão e vice com mais de 80, 85 pontos. Muito provavelmente, porque a campanha do Palmeiras já é a melhor campanha do Palmeiras, melhor das que o Palmeiras é campeão. E ainda tem o Cruzeiro nessa disputa também. Lembrando que agora o Cruzeiro só vai pensar em Copa do Brasil lá na frente, enquanto Flamengo e Palmeiras vão dividir a atenção com Copa Libertadores. E essa noção que o Zé falou, noção até coletiva, né? Do time que ataca, do time que defende em bloco, junto. A gente vê muito jogador de defesa do Flamengo atacando, porque tem a segurança, porque sabe que o time vai voltar. Isso aí tem muito a ver com os jovens não, mas com os jogadores que chegaram depois, né? Sim. Jorginho, Samuel Lino. Saúl também? Saúl. Todo mundo entrou como se já jogasse aí há muito tempo, entendendo a ideia do técnico. Então, é um time que funciona muito azeitado. Mas aí sabe quem não entendia e que agora parece que entende? Quem? O Pedro. O Pedrão. Porque não tinha essa discussão do próprio Felipe colocar em dúvida ou era o Pedro ou o Arrascaeta em campo? Lembra que foi o início de todas as críticas e depois da confusão que gerou até aquele puxão de orelha? E os dois estão jogando juntos e está funcionando, Breler. Está funcionando, embora eu tenha achado o Pedro hoje um pouco mais desconectado do jogo. Poderia ter saído, já que a bola não estava chegando tanto para ele, né? O Flamengo até tinha posse, mas uma certa dificuldade de infiltrar. Poderia ter saído mais da área, e aí você tenta disputar com os zagueiros, e ele faz isso muito bem, né? Principalmente no pivô. Mas, do ponto de vista de comportamento, o Pedro evoluiu muito depois daquela chamada do Filipe Luiz. O Pedro passou a ter mais participação, principalmente no momento defensivo, algo que o Filipe Luiz valoriza. Então, valeu a pena também do lado do Filipe Luiz ter dado aquela bronca pública, as arestas aparentemente foram aparadas, e a gente vê um time do Flamengo, e esse funcionamento que você cita, Bruno, de Pedro e Arrascaeta, ou mesmo quando não joga o Pedro, o time ainda é contundente, o time consegue fazer vitórias como essas, né, quebrando um tabu de 28 anos, porque nenhum outro time do Campeonato Brasileiro, e arrisco dizer até da América do Sul, tem a mesma solidez e o mesmo repertório ofensivo do Flamengo. Porque é um time que, se a gente olhar no papel, com as opções que tem no banco, né, você poder se dar o luxo de, mesmo num elenco desfalcado, ter um Carrascal para o segundo tempo, ter o Saúl e até o Alan para substituir o Jorginho quando não está à disposição, poderia ser muito um time baseado no intuitivo, no talento individual, mas a gente percebe o Flamengo, mesmo num jogo difícil em Caxias, a gente sabe a maneira como o Juventude dificulta as coisas, sobretudo para times cariocas, consegue em 2 bolas aéreas decidir o jogo, e até um jogador inesperado para a bola aérea, que é o Arrascaeta. O Emerson Royal fechando no segundo pau, um lateral direito finalizando como um centroavante. Então, isso mostra que o time do Filipe Luiz tem um leque imenso de possibilidade de chegar ao gol. Muitas vezes não faz um placar maior, como hoje, por exemplo, porque falta ali uma tranquilidade na hora de definir, um refinamento técnico na hora do último passe, mas a parte do treinador em trabalhar o time, em criar repertório, isso daí é muito bem executado pelo Flamengo. Então, por isso fica difícil, né? Para Palmeiras, para Cruzeiro, mesmo fazendo boas temporadas, boas campanhas, perseguiu o Flamengo. O Flamengo chega hoje com esses 2 gols a 36 de saldo no campeonato. Flamengo 37 de saldo. Então... São 47 gols marcados e só 10 sofridos. Então o que chama mais atenção é um absurdo. 47 gols marcados em 22 jogos ou só 10 sofridos? Para mim é justamente o equilíbrio. Você tem uma defesa muito sólida e um ataque que faz gol de várias maneiras, com vários personagens. Tudo bem que nessa versão artilheira do Arrascaeta ele tem se destacado mais, mas o Pedro, que mesmo não sendo titular em todos os jogos, é o vice-artilheiro, é um time que consegue suprir a ausência do Léo Ortiz, entre o Danilo, não é uma questão a defesa do Flamengo. Então é um time que utiliza bem o seu elenco, o treinador potencializa esse talento que tem de sobra em profusão e mostra que mesmo o Flamengo, na liderança, com sobras, com saldo de gols avassalador, ainda tem... Esse time pode evoluir. E isso que deve, para os adversários, é um tormento, porque olha para o Flamengo e vê...
mesmo num jogo em que está desfalcado, sem um jogador-chave como o Jorginho no meio-campo, o Plata voltando ali de seleção, mais desgastado, e o Flamengo vence de uma maneira, com autoridade, com mais posse fora de casa e quebrando um tabu. E assim, jogou o Alan e jogou o Saul. Normalmente Saul e Jorginho. Isso. Daqui a pouco tem o Pulgar de volta. Aí joga Pulgar e Saul. O Eric, que era o cara de equilíbrio do time, o Flamengo nem... Tem o mais gente Gerson do que saiu e a Vaga. gente não sente falta? Tem mais não, gente mas- do que vaga, e todos mas- num nível muito alto. 47 em 23 dá mais de 2 gols 22. por jogo. Em 22 dá mais Dá de mais de 2 dois. gols por jogo. E os gols tomados dá menos de meio por jogo. Esse é o ideal de todo mundo. É um absurdo. Agora tem uma coisa, o Palmeiras está 1 ponto perdido atrás. Então, mas aí, e essa é uma boa comparação, prof, porque assim, olha, para a gente ver o tamanho, o absurdo que é esse saldo, né, de 37. O Palmeiras está, por pontos perdidos, só um atrás, porque tem um jogo a menos, certo? O saldo do Palmeiras é de 15, Então, o do Flamengo é de 37, mas o campeonato é em pontos corridos. não é de Se o saldo. Palmeiras der o salto no confronto direto, por exemplo, é claro que Que é muita no água Rio. vai rolar. Que é Mas no tem Rio. um jogo de confronto direto. No Rio. Então tem um componente aí, um componente até que a gente fala mais em mata-mata, né? Numa noite ruim, numa tarde ruim. Por enquanto, o campeonato tem esse componente de mata-mata, porque o Palmeiras também está muito bem. A Não atuação perde do ponto. Palmeiras contra o Internacional, o Palmeiras é um time cada vez mais equilibrado. Ele não era ao longo da campanha, não tanto quanto o Flamengo. Mas o momento do Palmeiras é um momento de equilíbrio também. Fora o Cruzeiro correndo por fora, aí eu acho Então, que já fica mais difícil para o Cruzeiro. Porque essa questão do Cruzeiro não jogar, ou só pensar no... O Cruzeiro com essa mudança do calendário, eu não vou falar que ele foi o beneficiado, porque senão parece que foi algo favorável a ele. Não foi favorável a ele, né? Mas é alguém que pode tirar proveito dessa situação. Enquanto Palmeiras e Flamengo vão estar com as atenções divididas. Por exemplo, o Palmeiras. Se o Palmeiras chegar à semifinal da Libertadores, os jogos da semifinal, que serão ou contra o São Paulo ou contra a LDU, ou seja, ou é um clássico local ou é uma viagem longa. Vai se, O que você prefere? O que você acha do jogo do Palmeiras? Você prefere LDU ou eu acho que o clássico? Palmeiras enfrentar o São Paulo é pior. Você acha? Eu Assim acho. como para o São Paulo enfrentar o Palmeiras. Também É é pior. pior. E tem o River antes. Então, mas é aí que eu vou chegar. Tem o River e tal, mas se no melhor dos mundos o Palmeiras passar, ele faz os jogos da semifinal da Libertadores entre os confrontos contra Cruzeiro e Flamengo. Ele vai ter que fazer uma opção, né? De força, de Enquanto o dosagem. Cruzeiro está só assistindo o Palmeiras e o Flamengo na Libertadores. Não, e tem, desculpa, Zé, Não, tem a diferença que hoje o Flamengo, com essa solidez, com o repertório que tem, com jogadores como o Carrascal, se ambientando, criando ainda mais profundidade de elenco, o Flamengo pode se dar o luxo não só de poupar, porque tem muito elenco, mas também de não precisar fazer jogos perfeitos para se manter na liderança, porque, de certa forma, o time do Flamengo consegue dosar bem a posse de bola, controlar os seus adversários. Já Cruzeiro e Palmeiras precisam beirar a perfeição para tirar o título do Flamengo. E não estou falando aqui de vantagem, porque a vantagem do Flamengo até aqui não é tão expressiva e não é proporcional, para mim, à diferença que existe ainda de futebol. Mas para Cruzeiro e Palmeiras acaba sendo uma subida de ladeira. Mesmo o Cruzeiro tendo esse conforto de só pensar na Copa do Brasil em dezembro, depois do fim do Campeonato Brasileiro, é muito difícil porque não tem margem para erro. E o Flamengo, eu vejo que o Felipe Luiz consegue contornar melhor, por ter um melhor elenco e também por ter uma forma de jogo mais consolidada. Sabe O Felipe vai começar a falar. então Você na quer ouvir íntegra. o Felipe Luiz? Na íntegra. Então vamos lá, o Todas Felipe as Luiz palavras. agora, então, aqui Todas. na equipe F, após essa importante vitória do Flamengo em 2-0, quebrando um tabu de quase 30 anos, prof. Puxa Desde vida. quando? Eu tinha 27. Foi a época que eu nasci. 1900. Carolina, minha filha, estava nascendo. Eu tinha Vai 14. fazer 28. 1997, tenho boas lembranças. Tava nascendo... Tinha né? 29 anos. Ah, você já jogava 4 anos. vai. Olha lá. Essa última semana agora, antes desse jogo, é que quando eu vi os treinos que eles fizeram durante a data FIFA, me deu muito o que pensar, né? Porque jogadores que já estão numa temporada aí com 9 meses, ninguém alega cansaço, todos querem treinar, todos competiram ao máximo durante a semana, foi um nível muito alto de treinamentos e falei para eles que esse grupo, quando você vê isso no treinamento, cada vez que as pessoas contagiam, é um grupo que quer fazer história. Só tem muito barulho, tem como... Tem como fechar, por favor, a porta aí atrás?
E isso me demonstra que é um grupo que quer fazer história. Então, hoje viemos aqui num campo muito difícil, onde eu particularmente já tive a oportunidade de jogar. Sei da dificuldade que é de vencer aqui dentro e conseguimos uma grande vitória contra uma equipe muito bem treinada pelo Carpini. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Você falou agora, e sempre repete isso, né, de que pensa jogo a jogo, né? Ficou então essas 2 semanas planejando Juventude, ou já havia um estudo em cima do próximo jogo, que é considerado o mais importante do ano agora, que é contra o Estudiantes na quinta-feira? Ou a partir de agora que você vai focar no Estudiantes em 4 dias? Você fala bem quando você diz que é o jogo mais importante do ano. Para mim sempre o próximo é o mais importante, mas dado o valor do quartas da Libertadores contra Estudiantes, depois de uma temporada incrível que nós estamos fazendo, claro que é o jogo mais importante do ano. Mas eu, sinceramente, só preparei o jogo do Juventude. Fiz tudo pensando em como vencer o Juventude. A partir de amanhã começaremos a estudar e trabalhar para ver quais são as melhores soluções para poder encarar o Estudiantes, que sem nenhuma dúvida é um grande adversário, e principalmente equipes argentinas que competem tão bem. Temos aí o exemplo do Central Córdoba na fase de grupos. Felipe, aqui na frente, tudo bem? Boa tarde. Gabriel Orff, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, queria te perguntar sobre um jogador em específico. Claro que o elenco todo fez uma boa partida, mas sobre o Saul. O Saul que vem sendo destaque mais uma vez, já foi destaque em vários jogos esse ano. Chegou hoje de manhã aqui em Caxias do Sul, uma logística diferenciada, ou seja, podia até estar cansado de um voo, não sei o quê, mas entrou em campo, foi um dos destaques da partida, deu uma assistência para o Arrascaeta no primeiro gol. Como é que você vê a evolução desse jogador desde que ele chegou aqui ao Flamengo? Ele que é um jogador europeu, talvez não conhecesse tanto assim esse calendário do futebol brasileiro. Como é que você vê a evolução do Saul aí nos últimos tempos? Obrigado. Eu vejo que estamos vendo o melhor Saul, talvez o melhor Saul da sua carreira. E isso é muito mérito dele, mérito também, obviamente, do clube, de acreditar em poder recuperar o potencial desse jogador, que todo mundo sabe, não preciso falar, a carreira que o Saul teve, o jogador importantíssimo que ele foi em todos os lugares que ele passou, e principalmente a história que ele tem no Atlético de Madrid. Mas recuperar a melhor versão do Saul era um desafio e passava por ele, né? E ele está num nível altíssimo, altíssimo. Eu acredito que sempre você ter um filho motiva muito, e não esperava também que depois de todo esse esforço de acordar 4 da manhã, pegar 2 voos, chegar até aqui e jogar do jeito que ele jogou os 90 minutos, que desse com essa facilidade, mas foi. Isso demonstra que é um jogador totalmente diferenciado e temos muita sorte de tê-lo aqui conosco. Felipe, aqui, boa noite já. Felipe, ontem saiu a informação que você recebeu uma proposta do Fenerbahçe para ir para o lugar do Mourinho. Eu imagino que para qualquer profissional do futebol, uma proposta da Europa balance. E a informação que saiu é que você nem quis ouvir, não quis abrir negociação com a equipe turca. Eu queria saber o quanto da sua identificação com o Flamengo, você que é torcedor do Flamengo desde criança, você que tem uma história como jogador e está construindo agora uma história como técnico, pesou na sua decisão de permanecer no Flamengo e recusar essa primeira proposta da Europa? Obrigado. Bom, primeiro, quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo o que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Felipe, aqui. Boa noite. Letícia de Almeida, BTB Esportes. Você hoje tinha alguns desfalques importantes, especificamente vou falar sobre o Jorginho, jogador que desde que chegou assumiu uma importância muito grande no meio-campo do Flamengo, e hoje não estava à disposição. Porém, você tinha outras opções para substituir, e muito se falou sobre a manutenção do De La Cruz no lugar do Jorginho, mas você optou hoje por começar o jogo com o Alan. A que se deve essa escolha? O que você viu? Foi uma opção técnica, uma opção física, uma preocupação para o próximo jogo? Qual foi o seu direcionamento para essa decisão? Obrigada. Não, primeiro, pelo plano de jogo, pelo que eu acreditava que ia acontecer dentro do campo contra o Juventude, a forma que eles se comportavam nos jogos anteriores, e o que encaixava melhor como característica. Depois também a parte do De La Cruz,
um cuidado especial com a sequência de jogos que ele vai ter. Daqui para frente, espero sempre ver a melhor versão dele. Sei que ele teve aí 2 semanas para treinar, mas a concorrência entre eles é muito grande. Também vai voltar daqui a um tempo o Eric, vai voltar o Jorginho. E ainda temos uma grande atuação do Alan, temos o Everton Araújo, que sempre que entra é muito confiável. Então, isso quem ganha é o treinador. Mas a minha opção pelo Alan hoje foi estratégica para o plano de jogo. Felipe, aqui atrás, Leonardo, Rádio Gaúcho. Você usou há pouco a expressão temporada incrível. É possível manter esse nível de desempenhos e resultados até o final da temporada, agora com os jogos mais próximos? Bom, nosso objetivo é não só manter o desempenho, senão melhorar. Acredito que conforme vai passando o tempo, com as correções, com os vídeos, com os treinamentos e os conceitos novos que vamos implementando na equipe, com o tempo de trabalho, a equipe tende a evoluir. Como a gente já viu uma evolução muito grande do primeiro semestre para o que estamos vendo agora, mesmo com uma mudança muito grande no que foi a espinha dorsal dessa equipe, né? Saíram jogadores aqui muito importantes e os novos aqui estão também tentando entrar o mais rápido possível nesse contexto para poder continuar fazendo a equipe evoluir. Os resultados a gente não controla, mas a forma que a gente joga, sem nenhuma dúvida, sim, e vamos tentar evoluir ainda mais e melhorar a nossa performance. Felipe, já entrando na quinta-feira, o Flamengo ele abre o mata-mata em casa. A gente tem visto muitos torcedores, até a própria imprensa, nós, falando que é importante fazer um resultado um pouco mais elástico em casa. A comissão pensa assim, os jogadores têm pensado assim, que é importante olhar para esse jogo em casa e tentar resolver dentro de casa, porque jogar na Argentina é sempre muito difícil em busca do tetra. Nenhum jogo se resolve no primeiro jogo, na minha opinião. Por mais elástico que seja o placar, claro que estamos falando de como foi uns anos atrás, aí, goleadas enormes. Não, mas dificilmente vai se resolver um jogo de quartas de Libertadores no primeiro jogo. Em casa ou fora de casa. Sabemos disso, porque nós temos que pensar que são 180 minutos, onde temos que estar na nossa melhor versão. Existem jogadores que jogam e crescem muito na frente da torcida, existem jogadores que jogam melhor e desempenham melhor até fora de casa, então estamos preparados para enfrentar uma eliminatória, né? E sabendo que não podemos cometer erros nesse primeiro jogo para poder, sim, tentar fazer 2 jogos aí perfeitos para poder passar. Felipe, Mauro Santana do canal Mauro Santana, importantíssima vitória em que tivemos mais uma vez uma grande atuação do Saul, mais uma atuação importante do Samuel Lino, que está vindo de jogo na altitude pela seleção brasileira, mas com participação direta de 2 jogadores, também reforços no meio de ano, que ainda não tinham uma alta minutagem e que com certeza havia uma preocupação da comissão técnica de prover estrutura e recursos para que esses 2 jogadores pudessem ser melhor utilizados. Até que ponto também a participação direta desses 2 jogadores, o Carrascal e o Emerson Royal, traz para você essas maiores alternativas, essa quantidade maior de alternativas para a composição da equipe nesse percurso, conforme o colega disse, o Flamengo vai ter uma sequência exaustiva de partidas e jogos decisivos, brigando pelo título na Libertadores e também no Brasileirão. Bom, como eu falei, né, como mudou bastante a nossa espinha dorsal, saíram jogadores importantes, você citou aí o caso do Emerson, mas eu falei com o Emerson, a forma que o Flamengo joga hoje é praticamente idêntica do que a seleção brasileira jogou no primeiro jogo contra o Chile. E é melhor do que isso para ele poder entender o modelo, entender o conceito, e que isso vai potencializar muito ainda as características que ele tem, que ele vai oferecer muito para a equipe, conforme forem passando os jogos, ele vai se sentir cada vez melhor. O gol hoje aumenta mais a confiança dele. Eu não tenho dúvida que vai voltar a ficar no radar da seleção, né? Então, é muito importante que ele entenda o mais rápido possível. Tivemos essas 2 semanas agora para treinar, onde ele pôde somar esses minutos e beber do conteúdo tático. E hoje cumpriu à perfeição tudo que pedimos para ele. E o Carrascal é praticamente a mesma situação, um jogador que compete por posição originalmente com a Arrascaeta, que vive a sua melhor fase, muito difícil para um jogador que chega com a qualidade e a importância que ele tem, competir com um dos melhores jogadores do Brasil no momento, se não o melhor. Mas também sabemos que ele pode render e performar em outras posições, pode jogar na direita, pode jogar no ataque, então, claro que estamos tentando dar todo o carinho para ele poder
se soltar e se adaptar o mais rápido possível, porque é um jogador, como eu já falei para vocês, que tem muito talento. Felipe, você teve o retorno antecipado de dois jogadores agora na data FIFA, né? O Arrascaeta e o Varela. O Varela teve a lesão em si, mas o Arrascaeta não. Bem pelas condições físicas, eu queria saber para você da importância do retorno antecipado desses jogadores, especialmente do Arrascaeta que jogou hoje, e se foi pedido seu, se teve alguma conversa com o Bielsa, como é que foi essa situação? Não teve nenhuma conversa na qual eles entenderam. Primeiro, o Varela tá com uma pubalgia, tá com algum problema onde não poderia jogar o segundo jogo com a seleção do Uruguai. E o Arrascaeta, eles entenderam pela sequência de jogos que ele vinha tendo, e também acho que pelo momento que o Uruguai pôde se permitir o luxo de trocar e liberar esses jogadores que vêm sendo mais utilizados, e na qual agradecemos bastante. Vemos que o Arrascaeta fez um jogo com a seleção no nível esplêndido outra vez, e quem ganha somos todos nós. Flamengo ganha, Uruguai ganha, e o futebol, né, de ver o jogador que está performando desse nível. E também vimos o Vinha voltar a ter minutos e jogar muito bem também no jogo contra o Chile, então a relação mesmo sem se falar com o Uruguai está sendo muito boa. Valeu, obrigado. Felipe Luiz, o técnico do líder do Campeonato Brasileiro, tantos pontos. O Flamengo venceu o Juventude por 2-0 neste domingo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta no primeiro tempo e Emerson Royal no segundo marcaram os gols do rubro-negro, ambos de cabeça. A equipe de Felipe Luiz se recupera do tropeço diante do Grêmio na rodada anterior, volta a vencer e retoma a vantagem na liderança da competição, enquanto o time gaúcho segue na zona de rebaixamento. A vitória mantém o Flamengo com vantagem na ponta da tabela. O rubro-negro vai aos 50 pontos, 4 acima do agora vice-líder Palmeiras, que tem um jogo a menos. O Cruzeiro, que caiu para a terceira posição com 44, entra em campo na segunda-feira. Já o Juventude segue em 18º com 21 pontos na zona de rebaixamento. O Flamengo quebrou 2 marcas neste domingo. A primeira voltou a vencer o Juventude fora de casa depois de 28 anos. A última vitória rubro-negra sobre o rival em Caxias do Sul havia sido em 1997. A equipe gaúcha era o time da Série A que o rubro-negro não ganhava há mais tempo como visitante. Foram 13 jogos, com 7 derrotas e 6 empates no período. A segunda marca, pela primeira vez na história, o Flamengo venceu todos os jogos disputados no Rio Grande do Sul em uma mesma temporada. Além do Juventude, em 2025, a equipe de Felipe Luiz venceu o Grêmio por 2-0 na Arena pelo Brasileirão. Repetiu o placar contra o Inter no Beira-Rio pela Libertadores e no mesmo estádio fez 3-1 no Colorado pela Série A. O Juventude volta a campo no próximo domingo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Caxias do Sul visita o Mirassol às 16 horas no Maião. Já o Flamengo tem compromisso pelas quartas de final da Libertadores no meio de semana. Na quinta-feira, recebe o Estudiantes às 21h30 no Maracanã. Pelo Nacional, o rubro-negro terá o clássico contra o Vasco no próximo domingo às 17h30 também no Maracanã.